eu sei que as dicas não são tudo, mas elas ajudam bastante. A gente tem alguns cuidados, até eu vou dizer uma coisa para vocês, questão de vestimenta é importante. De repente você tem que saber para onde é que você está indo, qual o tipo de emprego, porque nem sempre como você se veste na tua casa, no dia a dia, é o tipo de vestimenta. Às vezes tem gente que diz assim, não, eu vou me vestir mal, vou usar qualquer roupa para que... Não vá nessa ilusão. Você tem que, não importa como as coisas passam pela sua cabeça. O que importa é como você vai se posicionar, tá? Não tem problema, pode ser até uma roupa bem simples, uma roupa, não importa, mas que seja algo que mostre decência, comportamento, né? Um comportamento legal de você chegar no emprego. E outros cuidados mais, quando você chegar lá, presta atenção no que você vai falar. Observa detalhes. Às vezes o teu desespero te coloca em situações que você não vai conseguir arrumar o seu emprego. Então tem sempre dicas e mais dicas e é claro que você vai fazer direitinho, o que tiver que ser será e vai dar certo. E se não der, já deu certo, né? Tem um motivo a mais. Bom, gente, agora nós vamos conversar com o nosso querido Orlando Miranda, que é médico clínico, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa, Obrigado. É um prazer estar recebendo você aqui. Bom, gente, hoje ele vai conversar com a gente sobre um assunto importante, mas antes eu gostaria de dizer para vocês que além dele ser médico de emergência, ele na verdade é clínico hospitalar, é gestor clínico hospitalar, médico clínico geral e trabalha com a atenção primária há 9 anos, não é isso? Nossa, Orlando. E com muita experiência no SAMU e UPA, a unidade de pronto atendimento. A gente trouxe ele para a gente falar sobre a virose da mosca nesse período chuvoso e que muitas vezes favorece a contaminação por insetos. Mas eu não vou falar só sobre esse assunto, a gente vai tirar um pouquinho de proveito, porque não é todo dia que a gente tem um profissional completo para falar sobre outros assuntos e a gente aproveita para dar uma puxada. Certo. Bom, vamos logo conversando sobre essa questão das moscas. Por que tantas moscas numa época como essa? Eu até imaginava o seguinte, fica um solzinho, é que elas aparecem, mas parece que não é bem assim, né? Então, falando sobre as moscas nesse período chuvoso, é evidente que quando começam as chuvas, o período de umidade, o período também da desorganização dos lixos, né, ficam mais expostos ao ar livre. Então os insetos, né, e principalmente as moscas, mas não somente elas, mas também as baratas e vem também outros insetos que têm essa potencialidade de estar levando e trazendo esses micro-organismos, que são os vírus, que é o principal assunto nosso, mas também tem também as bactérias também e os parásitos também, que acometem essas viroses gastrointestinais. E isso tudo chama a atenção da gente, porque quando você chega numa emergência, é virose, é virose. E às vezes causa uma confusão tão grande na mente da gente, a gente já vai logo explicando. A virose da mosca, qual é o sintoma dela? Então, as viroses, elas se tratando das gastrointestinais, os principais sintomas que levam os pacientes a procurar as urgências, né, as náuseas e vômitos, quadro relacionado a desconforto abdominal, diarreia e a febre. Então, uma vez que o paciente ele começa a evoluir com vômito e febre, não tem essa mãe que se contenta em sua casa e não procurar o médico. Por quê? Porque até mesmo os medicamentos que costumam fazer uso, os antieméticos, eles não fazem efeito porque a criança, falando especificamente da criança, mas de forma geral o adulto, eles não vão administrando, não vai segurar e fazer efeito. Então a gente recebe esse público por conta desses inícios, esses principais sintomas nas primeiras 24 horas quando começa. Doutora, a gente percebe que as crianças acabam passando por essa situação porque elas não são como nós. Quando a gente vê uma mosca, a gente já quer ela bem distante da gente. A criança às vezes não tem essa noção, né? Isso, as crianças principalmente, eu estava conversando um pouco sobre isso, elas não têm essa preocupação de alimento, de forma lavar ou então cozer muito bem. Logo na boca. Quando vai se alimentar no almoço, eles não têm essa preocupação de fazer a higienização das mãos, tanto antes das refeições, até mesmo depois. E nós adultos, apesar desses cuidados pessoais que nós também temos também um pouco de resistência também quanto à imunidade. E isso faz toda a diferença. As crianças elas são mais vulneráveis também. Doutor, vamos falar da virose da mosca e vamos chamar a atenção para que tipos de mosca? Por exemplo, o que eu tenho observado muito nos últimos tempos? As varejeiras. E isso tem acontecido bastante, tem aparecido bastante. E aí a gente fica atento porque é importante a gente falar, existem alguns tipos de moscas. Quando a gente fala da virose da mosca, pode ser qualquer uma delas?
Sim, qualquer uma delas, elas tem essa potencialidade de estar transmitindo o vírus, né, quanto também outros micro-organismos que você falou da varígera, que já está relacionado com as miíases, né, que são parásitos, que também são acometimento. Quando o indivíduo ele evolui com o quadro, aí no consultório nós temos o papel de estar identificando de que tipo de quadro se trata, se é uma virose, se é um quadro relacionado à infecção bacteriana ou até mesmo parasitário. Então, por isso que é de muita importância o paciente estar procurando atendimento, porque lá, tanto com a anamnese, o exame clínico e também o exame físico, que é muito importante, a gente está fazendo essa diferenciação e esses diagnósticos diferenciais para o paciente. Como é que se transmite? A transmissão do inseto, ele passa a ser contaminado com os materiais orgânicos, né, os lixos, e aí passa para as superfícies, os alimentos, e a transmissão é diretamente fecal-oral. Também, essas infecções ela passa também de pessoas para pessoas. Uma vez que essas pessoas elas já estão infectadas, elas podem estar utilizando, compartilhando utensílios pessoais, como colheres, copos, toalhas, e aí pode estar assim, num período de incubação determinado, pode estar passando de pessoas para pessoas. Onde é importante a gente estar esclarecendo os cuidados pessoais de pessoas que às vezes frequentam academias, que é comum, né? Tem as superfícies que elas são infectadas, então sempre tem que estar preocupado em estar fazendo a higienização das superfícies e também, propriamente dito, das mãos. Um cuidado que é muito importante, até mesmo, eu acho que é um dos mais, é manter sempre o cuidado e a preocupação de não ter o contato das mãos com o rosto, né, que é a boca e os olhos, de forma geral, as mucosas. Doutor, pessoas que lidam com muitos pets, com muitos animais, pessoas que às vezes não observam alguns bichos que são criados dentro de casa, existem pessoas que mesmo estando na cidade, elas têm vários bichos dentro de casa, às vezes até porcos, né? Tem gente que tem. O que a gente tem que observar com mais detalhes relacionado a algumas situações? Por exemplo, a gente observa que tem pessoas que trabalham até com determinados alimentos diferenciados dentro de casa e é importante a gente falar sobre isso, né? Isso, principalmente os que têm pets em casa, né, gatos e cachorro, nesse período chuvoso, acaba que com a umidade, esses vestígios que são os materiais que os animais eles produzem, a pessoa tem que entender que tem que maximizar os cuidados, tem que aumentar a higiene desse ambiente, que é o local que esses animais eles ficam, porque daí vai atrair outros insetos, né? Por exemplo, né? As baratas e as moscas que estão aí. E é eles que vão fazer essa transição, esse transporte desses micro-organismos. Então, cuidado redobrado para que evite nessa disseminação. Doutor, relacionado à virose das moscas, pode acontecer, se caso eu não cuidar, se eu não buscar um atendimento o mais rápido possível, achar que posso cuidar disso dentro da minha casa, muitas vezes. O que pode trazer de complicação? Quais são as possíveis complicações para a minha vida ou para os meus entes? Uma pergunta muito importante, porque apesar de que uma virose, ela por si mesma, ela se soluciona, ela tem um período de incubação, mas ela pode sim estar chegando em uma situação, em um quadro mais grave. Que um dos principais tratamentos para essa situação é a reidratação. A criança ou o adulto que uma vez ele começa com as náuseas e vômito, evolui para a diarreia, a desidratação é muito rápida. Esses são dos principais pontos que a gente atende, principalmente na UPA que eu faço pediatria. E aí a gente tem as crianças já bem desidratadas. Quando? As primeiras 24 horas, como foi dito, ela evolui com esses sintomas. A mãe ou então o cuidador, ele não se preocupa devidamente com aquele quadro, passa um dia, 2 dias, 3 dias, e aí pensa que está resolvendo, a criança ela evolui muito rápido no quadro de desidratação, aí sofrendo bastante, às vezes necessitando de uma internação hospitalar para estar reabilitando. Muito bom. E aí a gente chama atenção para a questão do tratamento. Como é que a gente pode iniciar esse tratamento e se a gente vê que tem que ser levado urgentemente, você vai sentir alguma coisa em termos de febre, por exemplo? Sim, os pacientes que eles têm evoluem com esses sintomas, um dos principais sintomas é a febre, vem as náuseas,
E logo nos primeiros sintomas, o conselho que nós gostaríamos de passar é que essas pessoas elas se aproximem do posto de saúde, não somente quando começar os sintomas, e sim um pouco antes. Nesse período chuvoso tem as campanhas que nós temos, né, fazendo as promoções de saúde, para que as pessoas elas procurem, tenham a orientação adequada para a situação e para quando houver de precisar, ele já sabe o que fazer. Então, posto de saúde, atenção primária. Após isso, vem as urgências e emergências, que são os prontos-socorro. O paciente procura e um dos principais, as medidas que são cabíveis para essa situação é a reidratação, tem os antieméticos, mas também principalmente os antitérmicos, né, que é os famosos paracetamol e a dipirona, que a pessoa vai estar amenizando aquele mal-estar geral, porque provoca dores musculares, provoca aquele mal-estar geral que deixa a pessoa bem incapacitante. Eu acho muito bom o doutor Orlando falar sobre esses aspectos, os cuidados que a gente tem que ter, não esperar para piorar, para daí então buscar os profissionais. Primeiro, porque é esse o costume que às vezes nós, seres humanos, temos aqui na Terra. Muitas vezes você acha que você é um pouquinho mais forte, que você pode segurar. Mas aí é que está a história, você está perdendo líquido, você está perdendo a oportunidade de ficar saudável o mais rápido possível. E quando essa imunidade fica baixa, ou muitas vezes sua imunidade está baixa, você fica com certeza numa situação mais crítica. E às vezes você vai já chegar com um problema mais agravado. Então é importante chamar essa atenção. Outra coisa que me chama a atenção com o doutor falando é justamente sobre você ficar dentro de casa tomando alguma coisa que seja orientada por vizinhos, por amigos. Você mesmo faz teu próprio soro, começa a fazer alguns cuidados e já toma remedinho para baixar a febre. A febre é justamente um alerta de que algo precisa ser cuidado e não tirar a febre por tirar, né? Exatamente, a febre ela é um sinal de que alguma coisa está errada, tá né? legal, então né? tem um quadro instalado inflamatório e até mesmo infeccioso. Então eu costumo dizer o seguinte, que diagnóstico errado, tratamento errado. Então antes mesmo do tratamento de estar se automedicando, tem que entender do que se trata. E essas condições, esse quadro, como tem uma variedade de sintomas e sinais, então no atendimento médico a gente vai estar determinando e diagnosticando e descartando a possibilidade de outros diagnósticos diferenciais. Tratamento correto, diagnóstico correto, tratamento também correto. Muito bom. Doutor, vamos falar dessa sua experiência, tanto no SAMU como também na UPA, que é a unidade de pronto atendimento. Até hoje, muitos não sabem qual é o papel do SAMU e qual é o papel da UPA. Eu queria muito que você falasse sobre isso. Certo. Então, pela UPA, né, a unidade de pronto atendimento, nós atendemos as urgências e emergências que são de situações mais eletivas, situação do dia a dia, que são as condições que faz com que o usuário ele procure o atendimento por qualquer mal-estar generalizado, aquele desconforto que já vem passando de um dia para dois, já fez uma consulta, não teve melhora, tem que ser feito as avaliações. Então aí é uma unidade que a gente recepciona o paciente, faz o primeiro atendimento e muitas das vezes o paciente tem que ficar em observação para uma avaliação secundária e até mesmo uma internação. Esse serviço ele também oferece a possibilidade da gente também estar, dependendo da necessidade, da complexidade, estar repassando também para outros setores, até mesmo chegando a uma unidade de terapia intensiva, se necessário. Já o serviço do SAMU, nós fazemos atendimento de urgência e emergência em casos excepcionais de acidentes, acidentes domésticos, acidentes em vias públicas, de situações que levam uma gravidade maior de vida para o paciente, que precisa do atendimento mais rápido. Então, independente do local, estamos preparados para estar levando esse atendimento para o paciente, fazendo todo o atendimento pré-hospitalar para estar chegando com esse paciente mais estável possível na unidade hospitalar. Doutor, há 9 anos nessa prática, o que você tem observado do ano passado para cá e o que a gente precisa alertar a população relacionado a casos, por exemplo, de emergência nesse tempo chuvoso? Principalmente porque a gente teve uma mudança, né, no clima e a gente tem percebido que existe uma orientação da Defesa Civil o tempo todo, alertando as pessoas tanto no litoral, né, em lugares mais próximos de água, de praias, de rios, de riachos, como também
aqui dentro da capital. O que a gente tem que ficar atento? O que o senhor observa relacionado a casos de emergência que chegam rapidamente nessa época de chuva? São as quedas, a dengue, porque agora tá todo mundo caladinho com a história da dengue. Mas a gente aqui no Bom Dia tá batendo muito nessa tecla para não deixar a coisa chegar ao extremo. Então a gente já vai alertando a população. Eu queria que o senhor falasse como é que estão os casos assim de emergência relacionados a quedas, a dengue, o que tem trazido mais nesses últimos meses? Então, as chuvas, ela traz muitos obstáculos, né? Um deles são as vias obstruídas, e aí vem o problema de saúde pública. Como foi dito, a gente está trabalhando na gestão municipal aqui da cidade de Timon, que inclusive está sobre a nova direção, né? E estamos bem convictos que tem tudo para melhorar e pontuando algumas situações que tem que ser melhorada, que vai ser melhorada, são essa questão também as chuvas, ela traz esses problemas. Então, levando em consideração a atenção primária, o que você perguntou aí, o que pode melhorar. E assim, a informação, a comunicação da gestão, fazendo promoção de saúde, as campanhas, para que os usuários eles entendam de uma forma geral o que tem de ser feito, para que, uma vez que ser necessário, eles saberem. Então, essas campanhas elas vão ser otimizadas, elas vão ser maximizadas, e o intuito é que elas surjam efeito diretamente no final dos resultados. Pronto, e aí assim a população vai entender com essas informações o quanto elas vão ter que se precaver, se prevenir relacionado às quedas e ao mesmo tempo a própria dengue. Mas nos últimos tempos, tranquilidade? Isso, o relacionado aos quadros virais, né, que são as dengue, né, chikungunya e até mesmo também as hepatites, são as situações que nesse período sempre elas têm elevação. Então, assim, no momento agora, como a gente está ainda iniciando, a gente já percebe já o aumento desse quadro. Mas só que está confortável, nós estamos priorizando essa situação e será sempre como um ponto que tem que ser visto para a gente estar solucionando e também estar evitando também essas intercorrências de complexidade, pacientes mais graves. Muito bom. Doutor, eu queria que, olhando para a câmera 2, você pudesse só orientar mais ainda a população com algumas dicas para reforçar tudo que você falou aqui em termos da virose das moscas. Muito bem. Então, de forma geral, essas viroses gastrointestinais, inicialmente elas começam por conta de falta de cuidados. Cuidados esses que tem que ser visto para que cada um faça a sua parte. Esses insetos, eles transmitem aquilo que está exposto. Então, vamos estar cuidando, potencializando os cuidados das coletas de lixo para que seja cada vez menos. E sobre os cuidados pessoais, sempre está utilizando dos cuidados contra os alimentos, né? Alimentos bem cozidos, frutas e verduras sempre lavadas, tem o hábito de estar higienizando as mãos com frequência antes das refeições, após o ambiente de trabalho. Passou a pandemia agora que tivemos agora por último e com isso nós aprendemos que nós temos que estar sempre preocupados com essa higienização. O álcool gel nunca vai sair da moda. Sempre é bom estar aportando esse objeto de grande utilidade, né, para estar evitando essas infecções. E é isso, procurar informação e sempre que necessário procurar o atendimento médico para uma avaliação. Obrigada, doutora. Inclusive, eu vira e mexe, estou com uma máscara. Essa semana eu tive que passar a máscara para uma amiga e fiquei sem máscara dentro da bolsa. Muitas vezes você está gripado, muitas vezes o outro também não está bem perto de você e aí se a gente fizer a nossa parte, maravilha. E o álcool gel, justamente, doutor, eu tenho uma senhora, uma amiga minha, que sempre que possível ela está ali, me dando um álcool gel, colocando na minha mão, né, dona Euseni? Um abraço todo especial para a senhora, com aqueles cuidados. E a gente deve ter, né, esses cuidados e não esperar que as autoridades digam que a gente tem que usar. Exatamente. Eu agradeço de verdade a sua presença. Eu acho que hoje foi bem interessante a gente começar essa segunda-feira pedindo para você se cuidar, né? As pessoas que quiserem entrar em contato com você, como é que faz? Temos o nosso Instagram, né, que é o @dr Orlando Miranda.
Trabalhamos aqui na cidade de Timon, né, por a maioria do nosso tempo, durante a semana. Também trabalhamos também aqui na nossa cidade vizinha, aqui do nosso Piauí, que é José de Freitas, também Luzilândia. Inclusive vim de lá ontem, Luzilândia, cheguei na madrugada. E é uma das coisas que chama atenção nesses atendimentos de unidade mista, a quantidade de casos que tem aumentado, né, por conta dessas endemias. Então, é isso. Mantenhamos sempre à disposição para a população que precisar da gente. Então, doutora, a gente aproveita esse momento também até para alertar a população de Picos, né, que passou Exatamente. por uma situação totalmente triste dos nossos olhos, tão próximo da gente, alertar essas pessoas também, né? A gente vê que muita gente tem cobrado alimentos, tem cobrado, por exemplo, roupas, o que precisa para poder estar dentro de casa, mas nesse exato momento também ficar atento com a limpeza das casas e principalmente com a questão das águas, né? Do que vai comer e também do que vai beber dentro de casa. Exatamente. Com essa intensidade das chuvas, né, esse caso de picos aí, então é notório, é natural que também essas cidades elas vêm sofrer mais com os serviços que não funcionam normalmente como deveria por conta do colapso que essas Sim. cidades sofrem. E até me chamou a atenção que um dos assuntos, a gente, por curiosidade, Sim. a gente vendo o nível do rio, como ele tem subido gradativamente com um período muito curto, Sim. por conta das chuvas. Que inclusive o exemplo foi lá em Luzilândia que a gente estava vendo. Né? Subiu, digamos, parece que 30 centímetros em pouco tempo. Então, como é Rio Parnaíba, todas as cidades que estão, que o Rio Parnaíba passa, então é bem interessante estar sempre cuidado. E aí volto a falar sobre os cuidados pessoais para não obstruir as vias, e os rios, eles consequentemente, eles sofrem mais e trazendo também os problemas para a gente. Verdade, inclusive as moscas, As né? moscas, Então é bom insetos. que a gente fique atento. Obrigada, tá, doutora?